Vamos então para mais um vídeo de análise, aquele vídeo que eu faço de segunda-feira para analisar o fechamento da última semana e as possibilidades para essa semana que está começando. Nesse vídeo aqui eu quero focar em Bitcoin e Ethereum e se der tempo ali, se eu não me enrolar muito, eu quero falar também um pouco de algumas altcoins aí que estão despontando bastante. Meu nome é Fábio, para quem não me conhece aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático. Trade sistemático é aquele tipo de trade onde você opera com base em sistemas, com base em indicadores, com base em estatísticas passadas e coloca em prática, sem ficar analisando o mercado em toda a entrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui logo de cara e vamos para o gráfico do Bitcoin aqui, né? Então, esse aqui é o gráfico do Bitcoin no semanal, né? Aqui eu tô com algumas médias, vamos começar pelas médias semanais mesmo, né? A média de 8 e a média de 200 semanas. No semanal a gente vê, eu estava comentando com vocês há algum tempo, né? Quando faz praticamente 4, 3 semanas aqui, quando o preço passou abaixo da média de 8 semanal, falei para vocês que a gente ia ter um estreitamento aqui, né? Um sanduíche aqui entre a média de 8 e a média de 200 semanas, né? Que são duas médias importantes que a gente sabe, né? E aconteceu isso, né? Aconteceu exatamente isso. O preço segurou na média de 200 semanas. Desde quando rompeu a média de 8, ele segurou na média de 200 semanas. E fez essa sombra aqui, né? Primeiro fez essa sombra, segurou, depois fez um candle aqui de pouca volatilidade. Depois tentou romper a média de 200 semanas, não conseguiu e rompeu a de 8 na mesma semana, né? A semana que fechou ontem, né? Domingo ontem. Agora a gente está vendo aqui essa semana aberta aqui, que tocou nesse ponto de suporte e resistência, né? Que é uma linha que eu tracei já há bastante tempo aqui, que foi a linha que segurou o fundo do bull run lá atrás, né? Segurou aqui no bear market também antes de romper e agora está segurando essa alta também, né? Então a gente vê agora aqui um sanduíche entre a resistência, né, essa linha verde a resistência e a média de 8. Vamos ver se ele vai romper a média de 8 para baixo de novo, se ele vai ficar dançando aqui em cima da média de 8 de um lado para o outro, ou se ele vai segurar aqui e fazer o sanduíche agora nessa porção, né, entre a resistência e a média de 8 até romper uma das duas, né. A média de 200 semanas ela é muito forte, né, eu vinha comentando isso com vocês. Vamos ver se ela vai se provar mais forte que a média de 8 e mais forte que essa resistência, né? Lembrando que a média de 200 semanas ela vem subindo, né? Eu acho que ela nunca virou para baixo na história do Bitcoin, pelo menos aqui no gráfico da Binance, né? Ela nunca virou para baixo, sempre apontou para cima e ela continua apontando para cima. É uma média que tem muita inércia, né? Então, para você virar uma média dessa, você precisa ter uma queda de muitas semanas abaixo da média de 200 semanas para você conseguir virar um pouquinho essa média, né? Então ela tem muito momento, ela tem muita inércia aqui para continuar apontando para cima, né? No semanal é isso, agora no 12 horas a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Lembrando que eu gosto bastante do 12 horas, tá? Às vezes eu gosto mais do 12 horas do que do diário. Aqui no 12 horas a gente vê bastante o que aconteceu aqui com relação ao estreitamento entre as duas médias, né? A média de 8 aqui virou para baixo, né? Ela chegou a virar para baixo um pouquinho, né? 2 semanas aí ela apontou para baixo a média de 8 e a média de 200 continuou subindo, né? E o preço ali estreitando cada vez mais até que agora ele rompeu a média de 8 para cima, né? Aqui teve uma entrada muito legal no Bitcoin. Para quem estava de olho, eu perdi, tá? Perdi essa entrada aqui, eu tô dormindo no ponto nessas entradas de swing trade aqui para o Bitcoin, preciso ficar mais atento. Aqui teve uma entrada muito interessante, né? Olha só o que ele fez, né? Então ele subiu para a média de 8, não aguentou, caiu, né? 3, 4 candles de queda direto. Fez aqui uma figura muito interessante de price action, né? Praticamente um pin bar aqui, um martelinho, né? Tem uma sombra um pouquinho grande para cima, mas comparada à sombra inferior, ela é muito pequena. Então, na minha opinião, dá para considerar como um pin bar, né? Então aqui houveram várias confirmações nesse pin bar, né? Então a gente teve o rompimento do pin bar, que poderia ter sido a primeira entrada, né? Se você não quis entrar, quis esperar, a gente teve um engolfo de alta em seguida, né? Que a entrada seria no rompimento dele, né? E em seguida teve um doji aqui, né? Um doji inside bar, né? Que praticamente a gente poderia ter entrado também no rompimento da máxima dele. Então, o gráfico aqui deu pra gente... Opa, me confundi aqui, né? O engolfo é esse aqui atrás e o doji é que ali teve outro, né? Mas é esses aqui que eu quis dizer. Teve o pin bar, teve um engolfo, teve um doji, né? Então, 3 entradas o gráfico deu oportunidade pra gente entrar aqui, né? 3 vezes ele deu oportunidade. Você pode até considerar esses outros dois também, né? Outro engolfo e outro doji aqui. 5 entradas ele deu oportunidade pra gente pegar essa alta, né? Desde os 26.400 até os 26.900 o gráfico deu oportunidade pra gente entrar, né? Eu perdi essa entrada, eu não estava olhando pro gráfico de 12 horas, essa semana eu fiquei
bastante focado aqui em desenvolver alguns projetos, acabei perdendo essa entrada. Mas foi uma entrada muito boa, né? Quem pegou a primeira entrada aqui, que foi mais agressiva, pegou a primeira aqui, chegou a pegar até a resistência, ó, 7%, e foi um trade que teve uma relação risco-retorno muito boa, né? Porque o stop dele estava, de todas essas entradas, né? O stop para mim seria abaixo dessa mínima do pin bar, né? Então olha só, praticamente aqui até lá em cima foi uma relação risco-retorno aqui de 3.5, né? Foi 3.5. Então, à medida que você foi perdendo as entradas, né? Essa relação foi diminuindo, né? Para 2.5, para 2.16, para 2.3 e para 2.6, né? Então, o gráfico deu muita oportunidade de entrar aqui, perdi essa entrada, agora eu não vejo outra entrada não, né? Agora eu não vejo outra oportunidade de entrar, vamos esperar ver o que vai acontecer, né? Se ele vai segurar em cima da média de 8, lembrando que a média de 8 que a gente tem que usar como referência é essa, tá? Não é a média de 8 que está aberta, a gente nunca pode considerar a média aberta, tá? Pelo menos na minha opinião, né? Eu nunca uso média aberta para tomar decisão, é sempre a média fechada. Então a média que fechou ontem é essa aqui que está nos 27.377, né? Então esse aqui é o valor que a gente tem que ter em conta para ver se ele vai romper ou não a média, tá bom? A média que está aberta, ela está começando a apontar para cima, né? Porque teve um fechamento muito acima dela, então ela já está virando para cima. Mas como eu disse, né, a gente tem que esperar o fechamento da semana para ver o que a média vai fazer. Então a gente usa como referência a média da semana passada e ela ainda está caindo, tá? Da semana passada, que fechou ontem, ainda está caindo, beleza? Isso é o que eu vejo para o Bitcoin. Então essa entrada aqui já foi, o alvo já foi, o alvo seria mais ou menos aqui perto da resistência, né? Você poderia colocar até na própria resistência, mas eu colocaria um pouco antes. E para mim esse trade aqui já foi, já acabou, agora eu esperar o próximo, tá? Que não tem mais nada para fazer aqui. Talvez quando romper, se romper a resistência e confirmar o rompimento, né? A gente entra para cima. Se romper a média de 8, eu não sei se vale a pena entrar, porque o alvo seria muito curto, porque seria aqui na média de 200 semanas, né? A gente viu que ele é muito forte. Então seria uma amplitude curta, né? Então não sei se valeria a pena. Seria um trade ali 1 para 1 praticamente no Bitcoin, né? Então praticamente Bitcoin com relação ao Bitcoin é isso. Agora com relação ao Ethereum, eu não vejo muita diferença do que a gente vem conversando já há bastante tempo, né? Para mim ele continua nesse grande canal lateral. Eu estava pensando hoje, inclusive, de traçar um segundo canal para seguir a mesma estratégia, né? Então, se a gente pega aqui o paralelo, né, o canal paralelo, a gente poderia fazer um canal aqui nessa região, né? Que é uma região de bastante confluência, né? Entre aqui, mais ou menos, e o topo do canal original, né? Então, deixa eu pegar esse aqui e tirar um pouco a... Então a gente poderia trabalhar agora com esse canalzinho aqui, né, pequenininho, e fazer a mesma técnica do tá caro, tá barato, né, porque ele vem lateralizando dentro desse canal há muito tempo, né, e ele embaixo dele é um nível de suporte muito forte, né, é um nível de suporte que foi muito forte, segurou muitas vezes nessa região, né, como resistência às vezes, como suporte às vezes, né, então é uma região que segura muito esse fundo desse canal aqui. E o topo do canal também a gente viu que ele segurou muito também aqui como resistência, aqui como resistência, aqui como resistência, né? Se a gente for para trás, a gente vai ver até ele funcionando como suporte algumas vezes aqui, né? Como resistência aqui, né? Olha só, esse canal aqui, a parte de baixo vem até aqui atrás, né? Se a gente for, ó, até aqui atrás a gente pode ver que esse canal funciona, né? Então acho que a gente pode ter trades mais curtos aqui dentro desse canalzinho menor, que não é um canal, continua sendo um canal relativamente amplo, né? Deve dar uns 20%, 22%, olha lá. Então agora para mim é isso, né? Passou para a parte de cima do canal, agora para mim é buscar por short, para tentar pegar pelo menos o meio do canal, lembrando sempre de ver a relação risco-retorno do seu trade, né? Se o seu stop é muito maior do que o seu alvo projetado, não vale a pena entrar, né? Na minha opinião. Então, sempre ficar de olho com relação a isso. Se ele segurar no meio do canal, fizer uma figura de reversão aqui, seria interessante talvez um trade aqui com stop curto para buscar o topo do canal, né? Então vamos ficar de olho para ver o que acontece aqui. Lembrando que sempre, na minha opinião pelo menos, é muito baseado no que o Bitcoin faz, né? Então se o Bitcoin romper aquela resistência que a gente viu, provavelmente o Ethereum vai buscar o topo do canal. Se o Bitcoin romper a média de 8 para baixo, provavelmente ele vai buscar o fundo do canal, né? É muito... Não tem... a gente faz análises individuais de outras moedas, né? Mas... no fim das contas, depende muito do que o Bitcoin faz, na minha opinião, pelo menos, tá?
Vamos ver aqui então, estamos com 10 minutos de vídeo, rapidinho, só dois insights que eu queria dar para vocês aqui. Teve algumas moedas que despontaram muito esses dias, né? Eu peguei essas duas aqui, a SRM e a Lina, para mostrar para vocês, né? A SRM é uma moeda que vem despencando, ó, desde 2021, né? O rally de alta que o Bitcoin está fazendo, ela não está fazendo, ela está despencando mais ainda, né? E olha só, né? Ela está tendo três candles aqui fortíssimos de alta. Ela subiu aqui, se a gente pega mais de 100%, né? Desde o fundo até agora, 170, quase 200% de alta. E ela está numa região de resistência, né? Ela está numa região de resistência. Ó, o preço, nem no histórico dela nem tem aqui essa região, né? Somente aqui nesse pivôzinho aqui, nesse pivô de baixa, né? Que ela segurou aqui. Ela fez o pivô de baixa aqui, segurou e agora o preço está segurando exatamente nesse pivô de baixa. Então, cara, é uma moeda que não tem perspectiva nenhuma de alta, na minha opinião, né? É shitcoin, né? Então, ela deu uma esticada tão violenta para cima e está segurando numa região de resistência, né? Então, aqui talvez valha a pena a gente pensar em uma entrada para short aqui, né? Vamos ver o que pode acontecer aqui com essa moeda. Eu tô de olho nela para a gente dar uma olhada. A Lina é outra que está numa situação parecida, né? Ela está fazendo um padrão, ó, que é bem... Cara, isso aqui tem muito cara de manipulação de mercado, né? Olha só, né? Então, explode para cima, recupera. Explode para cima, recupera. Explode para cima, recupera. E explode para cima vertical, né? Então, a gente está vendo agora outra explosão vertical para cima, né? Outra explosão vertical para cima, que está segurando exatamente aqui nesse topo, né? Então, provavelmente também vai ter a queda que teve anteriormente, a gente provavelmente vai ver ela de novo, né? Então, mesma coisa, ficar de olho aqui, buscar fractal menor, uma possível entrada aqui para aproveitar quando o mercado respirar, né? Agora, se o Bitcoin rompe aquela resistência para cima, será que elas vão corrigir? Talvez não, né? Então, sempre com gestão de risco bem apertada aí, beleza? Outra moeda que eu vi também que subiu demais, toma o SDT. Mesma coisa, né? Então, essa aqui também vem subindo há bastante tempo, né? De uma forma bem violenta também. Ó, 800% de lucro, cara. Dessa moeda aqui que para mim não tem sentido nenhum. Ela subiu 1000% quase esse ano, né? Então, precisamos ficar de olho aqui porque pode ter oportunidade, né? Ó, aqui tá tendo, talvez esteja tendo nesse instante, né? Pra gente pegar esse respiro para baixo aqui, para pelo menos buscar essa LTA, né? A gente não precisa dar cabeçada com o mercado, né? A gente pode aproveitar os movimentos que ele faz, né? Então a gente pega essa LTA aqui, talvez até outra mais agressiva, né? Essa aqui. E pega o respiro até a LTA, né? Pega o respiro até a LTA e depois entra long de novo, enfim, surfa a tendência enquanto ela existe, né? Sem julgar muito a moeda em si ou a razão pela qual ela está subindo, né? Só vai atrás, né? Só aproveita, né? Então, essa aqui é outra moeda aí que eu estava olhando esses dias, beleza? Então, lembrando que nada do que eu disse aqui foi recomendação de investimento. Eu sempre falo para vocês, façam as próprias análises, porque vocês não sabem se eu vou tomar uma decisão no meio da semana que vai invalidar o que eu tô falando aqui no vídeo, né? Então, o que eu faço aqui é mais para vocês aprenderem, analisar, verem como eu penso, verem se vale a pena pensar de forma parecida ou não, né? Vocês tomam as próprias decisões de vocês, vão juntando análises de vários influenciadores aí, para tomar a própria decisão, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.